Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, a live de hoje eu quero falar na verdade sobre a anexação da Venezuela ao território americano. Isso pode parecer um pouco de teoria da conspiração, ficção científica, história da carochinha, mas eu acredito que é isso o que está acontecendo. É isso que vai acontecer nos próximos anos, tá? Porque a anexação de um país não acontece da noite para o dia. Demora, muitas vezes, mais de uma década para ser oficializado. Tá bom? Então, se inscreva aqui no KotaiCast, deixa o seu like para fortalecer. Eu quero falar, tá, sobre geopolítica e no final eu quero falar como que o Brasil pode ser o próximo. Pode ser o próximo, tá? E como o Kotai Project, como o nosso ecossistema global descentralizado vai se beneficiar, tá bom? Então deixa o seu like, compartilhe este vídeo e escreva aqui nos comentários Kotai 2025, beleza? Pessoal, é o seguinte, olha só, eu quero contar uma história para vocês. Algumas pessoas não sabem, tá? Algumas pessoas não sabem, mas em 1800, no final de 1800, eu acho que foi em 1893 para 1894, houve um golpe militar, tá bom? O Havaí é uma ilha. Os havaianos, eles foram dominados pelos americanos, tá? Isso no final de 1800. Foi em 1893. Tinha muitos empresários americanos que estavam de olho no território havaiano. Sabe por quê? Se eu falar o motivo, você não vai acreditar. Agricultura. Pois é. Existia muita exportação de frutas e verduras, para falar mais exato, abacaxi. Abacaxi e açúcar, tá? Existia muita exportação do Havaí, de empresas americanas, para o território americano. Então, a ilha havaiana era muito rica em açúcar e abacaxi. Então, o motivo do golpe militar com influência de soldados americanos, do exército americano, foi por causa das exportações de abacaxi e açúcar, por incrível que pareça. Então, foi por causa do açúcar e do abacaxi que hoje o Havaí é dos Estados Unidos. E você sabia que no Havaí não é permitido os americanos que moram no Havaí ter armas? Pois é. Então foi um golpe militar com influência de empresas americanas. Isso aconteceu em 1893. Algumas pessoas não sabem dessa história, mas é verdade. O Havaí, ele era uma monarquia, acho que era uma monarquia, não tenho certeza, mas acho que era uma monarquia. E os monarcas foram derrubados do poder por empresários americanos que estavam de olho na exportação de abacaxi e açúcar, meu amigo. Parece piada, mas é verdade. Então, é por isso que eu acredito que em breve, nos próximos, no máximo em 10 anos, será oficializado a anexação da Venezuela no território americano. Eu vou explicar por quê. Por causa do petróleo. Exatamente. Olha, aqui tem uma lista das 10 maiores reservas de petróleo do mundo. Se os Estados Unidos, hoje os Estados Unidos está em 9º lugar. Os Estados Unidos perde para a Venezuela, para a Arábia Saudita, para o Canadá, para o Irã, para o Iraque, para a Rússia, para o Kuwait, para os Emirados Árabes. Os Estados Unidos está em 9º lugar.
Então, quer dizer o quê? Se os Estados Unidos conseguir anexar o território venezuelano como sendo território americano, o que vai acontecer? Os Estados Unidos se torna a maior potência do petróleo do planeta Terra. Entendeu? E não só isso. Gás. As maiores reservas de gás do mundo, a Venezuela está em 9º lugar. Então, é bastante coisa. Pode parecer pouco, mas é bastante coisa, tá bom? A Rússia está em 1º lugar, né? Pessoal, é o seguinte, e como se daria essa anexação do território venezuelano para se transformar num território americano? Meu amigo, entenda bem, hoje a Venezuela está um caos, povo pobre. Nesse exato momento, você, imagina só, coloque-se no lugar do venezuelano. Se o americano chegasse lá, influenciasse a política local, mudasse a Constituição, houvesse um plebiscito lá dentro, para o povo venezuelano votar se deseja se tornar americano. Você não gostaria de se tornar americano? Hã? É claro que gostaria, não seja hipócrita. Pessoal, presta atenção, olha só isso aqui. Isso aqui é uma imagem da Paulista, tá? É uma imagem da Paulista. Essa imagem, ela repercutiu no New York Times. Novo símbolo da direita brasileira é a bandeira americana. Pessoal, entenda bem. O Brasil está na lista das top 10 maiores reservas de terras raras do mundo. Tá? Eu quero lembrar os senhores de uma coisa. Olha só isso aqui. Isso aqui é uma lista das reservas mundiais de terras raras de 2023. China, Vietnã, Rússia e Brasil. O Brasil está em 4º lugar. Olha só os Estados Unidos. Está em 5º, 6º, 7º, 8º lugar. Né? 4º, 5º, 6º, 7º, 8º lugar. E olha só o Canadá. O Canadá está em 10º, né? E vamos ver, a Groenlândia está em 9º lugar. Eu quero lembrar aos senhores que os Estados Unidos, recentemente, queria anexar a Groenlândia ao território americano por causa das terras raras. E a Groenlândia, ela tem a 9ª reserva mundial. E não só a Groenlândia. O próprio Trump tem a ideia, tem uma vontade, o governo americano. Quando eu falo Trump, é o governo americano. O governo americano, ele tem a ideia, a vontade de anexar o Canadá como território americano, tornando o Canadá o 56º, 57º estado americano. Nem sei quantos estados os Estados Unidos têm, não lembro, tá? Mas recentemente, esse ano de 2025. Por quê? Porque o Canadá tem terras raras, porque o Canadá tem reserva de petróleo. Só que se você fizer uma comparação, tá? Se você fizer uma comparação com o Brasil, olha só. Olha só, se você fizer uma comparação com o Brasil de terras raras, o Brasil tem muito mais terras raras do que os Estados Unidos, o Canadá e a Groenlândia juntos. Então, o Brasil, ele vai ser o próximo, quem sabe na próxima década, a ser influenciado pelos Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos têm interesse de tirar o Brasil do SWIFT, tá? Tá bom? Eles querem desestabilizar a política atual, destruindo praticamente a moeda brasileira para que o setor privado adote as stablecoins futuramente. As stablecoins. Isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer. É só questão de tempo. Mas voltando ao assunto da Venezuela, eu quero explicar para você o seguinte. A Venezuela, ela não vai ser anexada da noite para o dia. Primeiro, a primeira coisa a se fazer é a queda do Maduro
e a colocação de um governo de transição. Então, olha só, o ganhador da eleição passada da Venezuela está exilado na Espanha. E esse cara já está em conversa, já está conversando com o atual governo americano. Então eles vão derrubar o Maduro e vão colocar esse cara. E provavelmente a ideia deles é mudar a Constituição, tá? Então eles vão mudar a Constituição da Venezuela. Por quê? Porque as empresas americanas de petróleo querem explorar o petróleo venezuelano. Só que o que pode acontecer? Se você restabelece um país de graça, o que vai acontecer? Tudo que é de graça não é valorizado. Eu estou falando sério. Tudo que é de graça não é valorizado. Então, o governo americano ele vai exigir uma mudança da Constituição venezuelana. E essa mudança vai influenciar o povo venezuelano que está perdido, né? O próprio americano, eles vão influenciar movimentos de direita dentro do país para que eles possam fazer um plebiscito, ok? Um plebiscito. Isso vai influenciar para que eles possam ser anexados, tá? Olha só, primeiro ano, derrubada do poder e transição. Segundo ano, aí vai ter a mudança da Constituição, etc e tal, né? Aí vai ter um plebiscito para que as pessoas possam votar, né? Só que esse plebiscito, olha só, o plebiscito é para se tornar território associado. É um associado, não é um território. Esse plebiscito inicial no segundo ano não é um plebiscito para que a Venezuela ela já se torne um território americano. Não é assim que funciona. Primeiro, é um plebiscito sobre o futuro político, tornando a Venezuela um território associado aos Estados Unidos, para ganhar proteção americana. Tá entendendo? Depois, no terceiro ano, vai acontecer a negociação entre Estados Unidos e a Venezuela. E provavelmente essa negociação vai permanecer os direitos de empresas americanas a continuarem negociando, a continuarem explorando o petróleo na Venezuela com baixas taxas, né? Só que mesmo assim, você tem que pagar taxa para o governo venezuelano, para você explorar petróleo, entende? E o que vai permanecer? Vai permanecer, a Venezuela ela vai permanecer negociando em dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos vai falar para o atual governo o seguinte, olha só, para que a economia se estabilize muito rapidamente, adote o dólar como moeda corrente. Isso vai ser um dos requisitos. Isso vai ser um dos requisitos no primeiro ano. No primeiro ano. Com a derrubada do Maduro. O Maduro, eles vão mandar o Maduro pro colo do capeta, tá? Isso aí é certo. Ou o Maduro vai fugir para a Rússia, mas não sei não. Logo, o Putin não vai ficar dando cobertura para um ditador falido, não é verdade? Então, não sei. Eu acho que o Maduro pode ser até morto pela própria Rússia depois que a Rússia desapropriar financeiramente ele, né? Se ele fugir para lá, não tem utilidade política para o Putin. Então não faz sentido, né? Ele vai perder completamente o valor que ele tem, de barganha, né? O Maduro tá fudido, meu irmão. Beleza. Aí no quarto ano vai ser a reforma constitucional da Venezuela. Vai ser votado uma nova constituição na Venezuela. Então vai ser nesse período que vai começar essa ideia, né? De fazer a transição, essa anexação do território venezuelano para se tornar um território americano. E você acha que o povo da Venezuela não vai querer? Rapaz, se você fizer uma proposta dessa para o povo brasileiro vai aceitar de bom grado, não tenha dúvida sobre isso. Tá? Nessas horas, o patriotismo some, meu irmão. O patriotismo é igual time de futebol. Entendeu? Você gosta de apoiar aquele que está vencendo. Simples assim. Quando o seu time começa a perder, você até pensa, putz, será que eu começo a apoiar o outro time? Porque os caras estão jogando tão bem, né? Então, aí você começa a pensar, puxa, mas o venezuelano que está pobre, comendo cachorro, né?
Ele vai pensar assim, claro que daqui 4 anos o governo americano ajudando a Venezuela, o venezuelano não vai estar mais comendo cachorro, né? Vai ter melhorado bastante a Venezuela. Só que mesmo assim, vai começar o quê? Esses 4 anos vai ser uma influência americana absurda no território venezuelano. Então, os próprios influencers, a própria mídia vai votar a favor dessa transição aqui. Entendeu? A favor dos Estados Unidos, com certeza. Tá? Aí, o que vai acontecer? No 5º ano vai ser a transição jurídica e econômica. Então, o Congresso americano ele vai ter que votar isso aí. Tá? No 5º ano, por aí, o Congresso americano ele vai ter que votar sobre isso aí. Aí você acha que o Congresso americano ele não vai votar a favor da anexação da Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo e gás do mundo? Pelo amor de Deus, é claro que vai. Por que vai? Porque se a Venezuela se torna um território americano, a exploração de petróleo na Venezuela, as empresas americanas não precisam pagar impostos ou taxas para o governo venezuelano. São trilhões de dólares economizados nos próximos anos. Beleza? Então, meu amigo, o que vai acontecer a partir do 6º ano? A partir do 6º ano, a ONU, a OEA, reconhecem a Venezuela como novo Estado americano. Isso é a partir do 6º, 7º ano, tá? Depois, lá, é óbvio, né? Óbvio que outros países, membro da OPEP, né? Aquele pessoal da OPEP, de petróleo e gás, etc., sabe? Aquele pessoal vai ficar puto da vida, né? Por quê? Porque a partir desse momento, os Estados Unidos se torna o maior produtor de petróleo do mundo, né? Óbvio que muitas pessoas não vão gostar, muitos países produtores de petróleo não vão gostar disso aí, né? Mas faz parte. E a partir do 7º ano é a consolidação do Estado venezuelano fazendo parte oficialmente do território americano. Então, é isso que vai acontecer. É isso pelo menos o que eu, através dos meus estudos, eu observo que esse é o caminho. Esse é o caminho, tá? Então, pessoal, é o seguinte, hoje a economia americana praticamente está dolarizada. Hoje, praticamente, todo o comércio que reside ainda na Venezuela aceita o dólar como pagamento, né? E isso vai continuar. Então, o que eu vejo? Com o apoio dos Estados Unidos a um novo governo, ao derrubar o Maduro, estabelecendo um novo governo, nesse primeiro ano, né? Os Estados Unidos eles vão participar da transição política e provável que incentivem a adoção do dólar como reforma de estabilizar rapidamente a economia. Eu já falei sobre isso. Tal como ocorreu no Panamá em 1904 e em El Salvador em 2001. Então isso aqui é uma coisa histórica do próprio Estados Unidos. Tá? Eles vão lá e falam, por que você não adota a nossa moeda para você se estabilizar rapidamente? Isso vai acontecer também na Venezuela, no primeiro ano, depois que o governo americano matar o Maduro, né? Ou o Maduro foi embora. Mas eu acho que o Maduro vai para o colo do capeta, certeza. Benefícios esperados. Estabilidade de preços imediato, fim da hiperinflação, atração de investimentos estrangeiros. Cara, vai chover de empresas americanas querendo investir na Venezuela nesse momento. Quando o Maduro cair e os Estados Unidos apoiar a Venezuela, vai chover de investimento porque você compra barato e vende caro, né? Então, nesse momento a Venezuela está barata, né? Então, atração de investimentos estrangeiros, pois o risco cambial desaparece. A reintegração do país ao comércio global, né? Com certeza a Venezuela vai voltar às economias globais, a importação, exportações, etc., né? A reintegração do país ao comércio internacional, né? Então, se a Venezuela adotasse o dólar oficialmente após uma transição política com o apoio dos Estados Unidos, as empresas americanas de petróleo e gás teriam, sim, forte preferência na exploração dos recursos do país. O que você acha que vai acontecer? As empresas americanas, elas detestam pagar taxas e pagar impostos, né? Então, com certeza,
a Venezuela ela será anexada ao território americano nos próximos 6, 7 anos, tá? E, meus amigos, é o seguinte, olha só que interessante isso aqui. Apoio político norte-americano. Se os Estados Unidos ajudarem na transição, ou seja, matar o Maduro e colocar o cara da direita lá no poder, é natural que pressionem por acordos comerciais vantajosos para suas empresas, principalmente no setor de energia, tá? Segunda coisa, histórico e proximidade geopolítica. Empresas como a Chevron já operam na Venezuela e poderiam retornar, elas já operaram, tá, na Venezuela no passado, e elas poderiam retornar ou expandir projetos rapidamente. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo e gás do mundo e os Estados Unidos têm interesse estratégico em reduzir a dependência de petróleo do Oriente Médio, com certeza. Concorrência internacional. Chineses e russos têm forte presença na Venezuela. Hoje, mas quando Maduro for pro colo do capeta, isso vai mudar completamente. Então, com a queda do Maduro, o apoio dos Estados Unidos, é provável que esses contratos sejam revisados. Ou seja, esquece a China, esquece a Rússia. Agora é só Estados Unidos. Ou substituídos, abrindo espaço preferencial para empresas americanas. Isso vai acontecer. E pessoal, olha só. Se você está duvidando do que eu estou falando, presta atenção. Eu estudo política, geopolítica e economia há mais de 10 anos, tá? Recentemente, os Estados Unidos fez isso aqui, ó. Estados Unidos autorizam inteligência para ataques da Ucrânia contra energia russa. Ou seja, através dos ucranianos, os Estados Unidos vai destruir a infraestrutura energética da Rússia. Fazendo assim, a Rússia, o Putin, cair. Então, os Estados Unidos, depois da Venezuela, os Estados Unidos quer pegar a Rússia. É bem provável, quando o Putin cair nos próximos anos, que a Rússia seja desmembrada pela OTAN. Isso pode acontecer, tá? E pessoal, olha que interessante. Aqui tem uma demonstração, um mapa dos oleodutos de petróleo que levam até a China. Se você destruir isso aqui, a Rússia perde o seu principal comprador, que hoje é a China, né? Se você destruir esses oleodutos aqui, meu irmão, a Rússia não consegue nem vender mais petróleo e gás para a China. Não tem mais jeito, tá? E outra coisa aqui, ó, isso aqui são os gasodutos, né, da Rússia, que leva gás da Rússia para a China. Se, com a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia, com os Tomahawks que os Estados Unidos vai fornecer para a Ucrânia, cara, acabou a fonte de renda do Putin. Se você acabou com a fonte de renda do Putin, o Putin não tem mais validade para o Kremlin, né? E já era, meu irmão. Já era. Vai dar briga interna. É bem possível que eles acabem passando o Putin e colocando outra pessoa no poder. A Rússia vai perder muito poder. E é bem capaz que nos próximos 4 ou 5 anos a Rússia seja desmembrada. Isso pode acontecer sem dúvida, tá? Pessoal, é o seguinte, por isso que eu falo para vocês que nós estamos chegando numa nova era, a era das fontes de energia. Não tem como você lutar contra os Estados Unidos, nem a Rússia consegue lutar contra os Estados Unidos, nem a China nesse momento consegue lutar contra os Estados Unidos. Recentemente você viu, né, que os Estados Unidos queria tomar a Groenlândia por causa das terras raras que a Groenlândia tem lá. Mas não é por causa disso também, é porque a Groenlândia estava fazendo negócios, querendo fazer negócios com a China. Então os Estados Unidos pensou o seguinte, olha, se vocês querem fazer negócio com a China, então a gente vai tomar vocês. E eu falo para você, meu amigo, se os Estados Unidos quiser tomar a Groenlândia, eles tomam a Groenlândia e não tem nada que ninguém possa fazer. Entendeu? Então, o que vai acontecer, meu amigo?
Olha só isso aqui. A Groenlândia, ela tem 1.500 e o Brasil tem 10.000. Os Estados Unidos têm 1.800, a Groenlândia tem 1.500, o Canadá tem 830. Se você somar os Estados Unidos, a Groenlândia e o Canadá juntos, não dá a reserva total de terras raras que o Brasil tem. O Brasil está na lista dos Estados Unidos. Ok? É por isso que o Brasil vai sair do SWIFT, porque não tem como você dominar o Brasil através da guerra, igual vai acontecer na Venezuela. Ok? Mas tem como você destruir, entre aspas, a política interna do país, desestabilizando a moeda. Através do quê? Através das stablecoins, através do dólar. Então, para que isso aconteça, o Brasil, o Banco Brasileiro, ele precisa sair do SWIFT, graças ao STF. O STF é um excelente bode expiatório, cara. Eu fiz vídeo aqui no meu canal, há 3 meses atrás, sei lá, nem lembro mais quando que eu fiz o vídeo. Eu fui o primeiro a falar isso aqui. Ninguém está falando isso aqui. Ninguém está falando o que eu estou falando. Essa lei Magnitsky é só o começo. É um pretexto para os Estados Unidos tirar o Brasil do SWIFT. Então, vocês sabem que o Xandão, assim como todos os ministros do STF, recebem os seus salários através do Banco do Brasil. O Xandão, ele não tem mais cartão de crédito, porque a bandeira do cartão dele é internacional. Só por causa disso. Mas a conta do Xandão ainda está ativa no Banco do Brasil. E os Estados Unidos sabem disso. Então o que vai acontecer? O próximo passo é sancionar o restante dos ministros que estão enchendo o saco ainda, que estão tentando peitar a Magnitsky, né? E depois, o que ele vai fazer? Eles vão sancionar também o Banco do Brasil. Aí, meu irmão, aí já era. Aí o setor privado ele vai se adaptar. O Brasil ele vai perder o principal banco que faz as intermediações internacionais de pagamentos e de importações e exportações. Aí vai acontecer o mercado paralelo de moedas, né? A longo prazo, tipo, a partir do 2º, 3º ano, 4º ano, o impacto seria devastador na credibilidade internacional do Brasil, podendo levar à recessão severa. Eu já fiz vídeo aqui no meu canal falando sobre todo esse cenário aqui. E o que vai acontecer com o setor privado? O setor privado, ele se adapta. O setor privado, ele vai preferir as stablecoins. Então, a fonte de arrecadação do governo vai ser destruída. Isso é legal. O Estado, esse grande leviatã, ele vai ser minimizado em absoluto. Ele se tornará um simples carrapato na orelha de um elefante, que é o Brasil. E é nesse momento que os Estados Unidos tomam conta daqui, porque um Estado mínimo não é um Estado que dá para negociar. Um Estado mínimo não consegue negociar com ninguém. É igual a Venezuela. A Venezuela não consegue negociar com ninguém. A partir desse momento, o setor privado ele vai se tornar maior do que o governo. E quando chegar nesse momento, os Estados Unidos não precisam negociar as terras raras com o governo brasileiro, com o IBAMA, com qualquer tipo de ONG porcaria que fica brecando o progresso do Brasil. Quando chegar nesse momento, meu amigo, os Estados Unidos ele pode negociar diretamente com o setor privado. E o que vai acontecer? O setor privado, no geral, tanto pequeno como grande, vai preferir trabalhar com moeda forte, porque o dólar, daqui a uns 3, 4 anos, quando o Brasil sair do SWIFT, o dólar vai estar acima de 10, 15 reais. Então, o setor privado ele vai preferir negociar, comprar, vender através de moeda forte, que é o dólar. Mas ainda no Brasil haverá grande tributação e grande fiscalização por parte do governo. Aí o setor privado vai preferir o quê? As stablecoins. Isso vai acontecer. Isso está acontecendo já. Tá? Então é isso, meu amigo. É isso o vídeo que eu queria fazer para vocês, falando que, no final de tudo, nós, do Kotai Project, estamos construindo um ecossistema financeiro global descentralizado a favor das stablecoins, ou seja, a favor do dólar americano. E eu vou falar para você uma coisa. Eu gostaria absurdamente que os Estados Unidos tomassem esse país aqui.
Não só o Brasil, a Venezuela, a América Latina como um todo. Porque, meu amigo, o mundo está passando por uma transição, por uma revolução, e você não está percebendo. Vai acontecer um grande governo mundial. Um grande governo mundial, que é os Estados Unidos, nesse momento. Para a raça humana evoluir, vai acontecer um grande governo mundial, que tem que dominar tudo. E eu acredito que esse grande governo mundial hoje tem tudo para ser os Estados Unidos. Agora, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: não seja hipócrita. Pergunta para qualquer trabalhador, pergunta para qualquer pessoa que acorda às 6 da manhã para trabalhar, para ganhar um salário mínimo, porcaria, que não consegue nem pagar as próprias contas. Pergunta para ele se o Brasil tivesse a oportunidade de ser anexada ao território americano e ser governado por leis americanas. Pergunta para esse sujeito pobre que trabalha por um salário mínimo, pergunta para ele se ele não gostaria que isso acontecesse. Não tenho dúvida. Se isso fosse colocado em votação, em plebiscito, o Brasil se tornaria um Estado americano, por vontade popular. Tá? Então, meu amigo, é isso que eu falo para você. Os Estados Unidos vai anexar a Venezuela, assim como ela anexou o Havaí em 1893. No Havaí, o Havaí ele foi anexado por interesses financeiros de empresas americanas que tinham interesses na exportação do açúcar e do abacaxi. Agora imagina a Venezuela, que é tem a maior reserva de petróleo e gás e terras raras do mundo. Tem terras raras também na Venezuela. Tem ouro, tem prata, tem cobre, tem ferro, mas a cereja do bolo é o petróleo e o gás. Ok? Isso vai acontecer. É só questão de tempo. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal e até mais, pessoal.